essas coisas complexas, emaranhadas, tem que ser considerado várias outras questões, e é difícil porque envolve tradição, e tem hora que parece que o DNA da pessoa já é propenso para uma coisa ou para outra, né? Aqui poderíamos colocar a política e a religião, e mesmo ambas, né, política com a sua ideologia, não que também a religião não está envolvida com ideologia, tem hora que eu penso assim, será que a pessoa ali no DNA dela já está assim, propensa a pensar daquele jeito e não vai mudar, ela não vai querer aceitar, e até que ponto é porque é a tradição? Não, meu pai pensava assim, meu avô pensava assim, então meu pai era desse partido, dessa ideologia, eu não posso pensar diferente, não dá nem chance, enfim, e a fé ainda, a religião ainda tem a fé, para deixar mais complexo, né? E quando lemos a Bíblia a gente vê assim que Deus vai revelar, né, para os pequeninos e esconder dos sábios e dos entendidos. Ao mesmo tempo diz que todo homem é convidado a buscar a salvação. E é daí as vertentes da teologia, né? E é justamente aqui que nós vamos falar de um teólogo, aquele profissional que muitas vezes aqui eu sou acusado de desconsiderar e tratar assim com, digamos, não boa vontade, né? Eu sou Emildo Coutinho e este canal é Emildo Coutinho Escritor. Nós vamos falar desse assunto, analisar aqui rapidamente um teólogo, e eu trouxe ele porque, olha, eu concordo muito com o que ele disse. Muita coisa sim, muita coisa não, muita coisa poderia ser correto, mas não é, porque eu não creio da forma que ele crê. Eu vou tentar aqui dar uma pausa, que eu quero trazer 2 livros que eu escrevi sobre esse assunto. Eu tenho 2 aqui que o outro esgotou e está chegando à 5ª edição. Deixa eu dar uma pausa. Isso, dei a pausa aqui, peguei os livros, só que eu vou mostrar depois. Vamos começar a nossa análise aqui. Eu estou falando rápido porque eu tenho 12 minutos no máximo, que meu celular não grava mais que isso. E eu acelerei um pouquinho aqui para não comprometer. Vamos ver como vai ser. Quem inventou esta desgraça, esta miséria, esta porcaria da doutrina de Bíblia como palavra de Deus foi infeliz no Lutero. E aí deixa as pessoas completamente com a cabeça perdida, porque um crente é um analfabeto funcional. O crente ou é analfabeto funcional ou não é crente. O meu problema não é com a religião. O meu problema é com o estado de alienação religiosa. Ele não sabe o que acontece com ele. E alguém achar que é normal um cidadão passar pelo que passa e não ter consciência do que está acontecendo com ele e achar que isso é bonito, isso é um desserviço à humanidade. Para mim é um crime de lesa humanidade as pessoas não serem esclarecidas. Não para ela abandonar a religião, mas para ela saber o que acontece com ela. Não, a sociedade, mesmo o pessoal progressista acadêmico, ninguém está nem lixando para esclarecer as pessoas. Acha lindo a alienação. Mas gostaria de finalizar com uma pergunta... Eu não sei se eu falei quem é ele, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. É um intelectual aí, um teólogo, eu dei uma pesquisada no Google, o cara é bam também aí. Sim, eu não sei como é que você vai dizer sobre isso, que eu não vi um vídeo seu abordando essa questão, que é muito ampla, mas ao mesmo tempo eu acho que ela pode fazer um bom fechamento dessa reflexão que você trouxe pra gente, desses ensinamentos. No final das contas, existe alguma margem razoável, ainda assim, depois de tudo que você falou, pra gente dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus? Você ainda vê ali, pode ter uma chance de 0, alguma margem se abre para essa possibilidade? Ou não, mesmo que Deus exista, não é ele que está sendo retratado ali, aquelas palavras não são reflexos de sua vontade, do que ele pensa e tal. Você pensa sobre isso? Isso dá uma live. Eu vou dar uma live. O que está por detrás disso é muita discussão. Eu vou dar uma resposta técnica e depois a minha posição pessoal. Esta pergunta, e não tem nada a ver com você, porque é uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta viciada do protestantismo. É uma neurose protestante. E o protestantismo é uma parcela ínfima do cristianismo. Esta questão não é uma questão do cristianismo. Por exemplo, na igreja ortodoxa, o que é a palavra de Deus? Qualquer fala de qualquer pessoa. Deus está presente na fala de qualquer pessoa. Um bêbado, uma velha, um pastor, a Bíblia. Doutrina oficial da igreja ortodoxa. Não tem neurose de Bíblia como palavra de Deus. Aliás, essa neurose é uma metástase cancerosa. Tratar a Bíblia como palavra de Deus é a metástase protestante. É uma desgraça. Culpa de Lutero. Na igreja católica, não tem Bíblia como palavra de Deus. Farei uma ressalva daqui a pouquinho. Para a igreja católica, que para mim é a igreja cristã, porque a igreja ortodoxa rompeu, então eu tenho um amigo que vai ficar zangado comigo, porque ele acha que a igreja ortodoxa é a igreja cristã, mas do ponto de vista da história, a igreja ortodoxa rompe com a igreja cristã e fica com o Oriente, e o protestantismo é dissidente. A igreja cristã, para mim, é a igreja católica. A igreja católica afirma que a palavra de Deus é a tradição, é o pronunciamento oficial da igreja no concílio. Quem inventou esta desgraça, esta miséria, esta porcaria da doutrina de Bíblia como palavra de Deus foi infeliz no Lutero. E aí deixa as pessoas completamente com a cabeça perdida, porque um crente é um analfabeto funcional. O crente ou é analfabeto funcional ou não é crente. Porque a doutrina da igreja dele, que é diferente da de todas as outras, tem que ser posta na mesma Bíblia. Aí o adventista lê da Bíblia como adventista, o batista como batista, é um circo. E pior, ele enxerga. A
desgraça cognitiva que um evangélico sofre é de difícil recuperação. É a maior fábrica de analfabetismo funcional a céu aberto do planeta. Então, é uma questão, é uma falsa questão. Não é verdadeira. Não era nem para ser levada a sério isso. Porque nem os pastores levam a sério. Porque sequer eles sabem ler a Bíblia. Os pastores não sabem ler a Bíblia. Eles reproduzem. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. É muito interessante quando ele fala das outras religiões ali e do analfabetismo funcional. Nessa questão, eu concordo com ele. Agora, você vê que ele se apega à história, à escolha ali de uma doutrina que existia, dentre várias, para ser igreja oficial, e ele se apega à história para justificar o que ele crê, que na igreja dele não há a Bíblia como palavra de Deus. Na ortodoxa, que é uma dissidência, que ele acha que é uma dissidência, já qualquer pessoa tem a palavra de Deus. Então, eu estava pensando aqui, então qualquer coisa que mostre ali das epístolas, do que está escrito nas cartas às igrejas da época e que não é praticada na igreja dele, como será que ele viria? É interessante, eu não pesquisei mais sobre ele, né? Porque as outras são dissidências e o Lutero ali melou a história, né? Ao romper ali enfim, né? Criou esse monte de igrejas para eles. E é a segunda pessoa que eu vejo, analiso, assim, como católico, que pensa assim de Lutero. Eu já, assim, não me surpreende, mas eu não sabia exatamente o que eles pensam de Lutero. É muito interessante de se analisar aqui, né? E essa questão do analfabetismo funcional, que é um assunto que eu trato aqui, muito interessante. E concordo, assim, né? Infelizmente é grande no Brasil e muito religioso, que daí vira manipulação, né? Massa de manobra de políticos, justamente por ser de ser um iletrado, vamos colocar assim, um iletrado funcional. Muito interessante. Eu não sei se aqui agora é que ele vai dizer sobre as várias doutrinas, então é como se fosse várias bíblias, assim, né? Que a Bíblia, para ele, justifica ali o que a crença dele. Então deveria ser várias bíblias, que cada igreja pensa de um jeito, de fato. É interessante a análise dele. Eu não sei se ele já falou ou vai falar agora. Usem na Bíblia a doutrina deles. Porque, na verdade, o Contígio, cada igreja evangélica é uma igreja católica. Só que eles não podem assumir. Tem um Papa, que é o dono da igreja, tem uma doutrina, que é a doutrina da igreja, tem uma hierarquia, que é a hierarquia da igreja. Mas é assim que a igreja é, não tem outro jeito de fazer igreja. O problema da igreja protestante é que, em vez de eles assumirem que é a tradição da igreja, que é a palavra de Deus, que é o pastor, que é a autoridade, joga o jogo limpo. Não, eles inventam uma retórica que é falsa e aí deturpa a cabeça de todo mundo. Dito isso, aí eu vou responder não se a Bíblia é a palavra de Deus, é se há uma palavra de Deus. Porque aí eu respondo, tanto na perspectiva ortodoxa, quanto na perspectiva católica, e nessa falsa perspectiva protestante. Deus é mito. Se Deus é mito, como tem uma palavra de Deus? É a palavra de Deus para quem crê. Para quem não crê, Deus não é um fato. Deus não é um objeto dado. Deus é um objeto de crença. Então, para quem acredita, e como eu conheço a psicologia da religião, porque ele acredita, o corpo dele reage a essa crença. É verdadeira a reação à crença. Não importa, é mito. Por que a pessoa chora no culto? É um problema, né? Eu me martirizei muito, porque eu sempre valorizei meu choro no culto. Eu era um batista de chorar no culto. Jamais eu seria um pentecostal, jamais. A minha personalidade não permite isso. Mas eu sou profundamente emotivo, então eu chorava no culto da igreja. Imagina você chorar no culto batista. É uma geladeira. Cara, mas eu achei bonito os cultos que eu fui, porque eu fui católico até os 15 anos, e eu acho bonito. Bom, aqui deixa eu dar uma pausa, né? Interessante, né? Eu não me digo, por exemplo, pentecostal. Agora, você vê, ele é da psicologia da religião, então ele já tem outra pegada aí, né? E essa questão existe, né? Existe. Por exemplo, ele falou do culto batista ser uma geladeira, e esse rapaz vai falar de uma outra igreja batista, uma outra vertente que ele vai. E para começar, ó, ele não abordou isso, mas tem outra complexidade aqui, a coisa mais ainda complexa. Você pensa em igrejas tipo Batista, ou Assembleia de Deus, ou mesmo Presbiteriana, é um leque de igrejas sobre essa denominação. Os ministérios, as vertentes, as correntes, a coisa é mais fragmentada ainda, né? Então a Batista uma geladeira e o outro vai falar agora que foi numa igreja, ele gostou da música e tal. Isso aí sim é feito para impressionar, existe isso, sem colocar ali uma música, um gospel, um louvor, assim que você já começa a chorar. Eles têm toda uma trilha sonora no culto. É interessante isso aí, acontece sim. Mas eu achava entediante. Já os cultos da igreja batista que eu fui, Getsemane, que é a vertente da minha sogra, eu achei cultos muito... Deixa eu vai começar aqui a publicidade. Vertente da minha sogra, eu achei cultos muito... Ai, gente... Meu Deus do céu, não vou conseguir gravar, mas deixa eu dar uma pausa aqui. Os cultos da igreja batista que eu fui, Getsemane,
que é a vertente da minha sogra, eu achei cultos muito gostosos, assim, de assistir, empolgantes em vários momentos, assim, a música, a palavra, eu chegava a me emocionar também, mas não no sentido espiritual, né? Ou pelo menos eu não interpretava assim. Mas é uma igreja batida renovada, Getsemane? Ai, não sei te falar. Porque você tá descrevendo a igreja renovada. A igreja batida é assim, na minha época, você nem levanta a mão da cadeira, nem balançou. Não, a galera levanta e tal, a pregação é emocionada às vezes. E já é renovada, é a igreja mais renovada. Se bem que eu tô fora da igreja já há 2 décadas, então não saberia dizer como é que Fui é o culto até de motociclistas, né, dessa igreja de Getsemane, eles têm lá um grupo, né, da galera da motocicleta, aí no pátio, assim, tinha banda depois, com uma pegada rock and roll, era massa. Eu tinha uma aluna que participava de um clube de motocicleta dela, mas não era... Ela era crente, eu não sei se o resto era, né? Mas deixa eu concluir o raciocínio aqui, eu me batizava porque eu chorava. Não, eu chorava e eu desprezava os religiosos das outras religiões que também se emocionavam. Minha mãe, eu vi minha mãe chorar, eu vi minha tia, e eu as desprezava e valorizava o meu choro. Quando eu li Psicologia da Bíblia e compreendi por que eu chorava porque eu aderia ao mito. E todo mundo que adere ao mito, o corpo vai reagir a essa adesão e vai ter emoção verdadeira. É verdadeira, não é falso. Mas acontece também no candomblé, acontece... Aí eu chorei de remorso, assim, porque aí eu reconheci que eu tinha sido perverso. Então a pessoa que acredita em Deus, acredita em Exu, acredita em Maria, acredita no caminho do shintoísta, no orixá do candomblé, acredita, não tem problema nenhum, não tem problema em acreditar. E o corpo dela vai reagir igualmente. Então a experiência religiosa do cara do candomblé é igual a experiência do crente, é igual a experiência do hindu, mas isso não prova absolutamente nada. Exato. Porque a adesão ao mito gera a experiência verdadeira. Por isso, preparando para encerrar aqui, né, eu queria lembrar um teólogo do século XX. Ele é 50% admirável e 50% detestável, porque o serviço que ele fez foi preparar Jesus para a igreja nazista, toda a desjudaização que Bultmann fez de Jesus, porque ele era funcionário do Estado, pastor na Alemanha, funcionário do Estado. O chefe é nazista, a igreja tem que dizer que Jesus não é judeu, porque senão vai pro saco. Aí a Alemanha em peso, todo mundo do Novo Testamento na Alemanha se vendeu. E aí pintaram o Jesus ariano, de olho azul. A história da Bíblia na Alemanha, na época do nazista, é triste, é de chorar. Mas ele, dentro desse contexto desgraçado, ele teve uma sacada, que ele propôs assim, lucidez completa. Bíblia é mito, Deus é mito, ressurreição é mito, nascimento virginal, tudo é mito. Mas na liturgia, no culto, no momento do culto, tudo é real. É a noção de teatro. É levar a sério a noção. Ele tirou a base platônica da matriz da teologia e botou o existencialismo, botou Heidegger. Quem faz a verdade no culto é a experiência. Então, isso está escrito, ele propôs isso para o cristianismo. Seria maravilhoso, porque a única experiência humana que não passou pela modernidade é a religião. Tudo que a gente faz, a gente inventou há milênios atrás. A arte, o esporte, a guerra. Nós temos compreensão de arte, esporte, guerra, tudo, a compreensão moderna. Mas a compreensão da religião é a mesma de 100 mil anos atrás. Mas a gente sabe que a religião é cultura igual a qualquer outra coisa. A gente inventa tudo e se emociona de verdade. Por que então não assumir isso? Porque aí é aquela discussãozinha. Porque é política. Religião é política, mas nada além de política. Você vai perder o controle. E o que você quer é o controle. Ninguém quer controlar ninguém com teatro. Aí você vai pro teatro, chora. Eu sei que tem manipulação. Não estou sendo ingênuo. Mas não é direto, né? Você faz enviesado. Não, mas na religião é direto. Aí você vai no teatro e se emociona. Você assiste um filme e chora. Eu li Memorial do Convento do Saramago e chorei. Foi uma das vezes que eu mais chorei na vida, assim, por uma obra de arte. Mas não chorei muito. Não posso falar que eu vou estragar o final do livro, né? E choro na religião. Se a religião hoje tivesse de si essa compreensão de que ela é experiência estético-política, não é só estética porque tudo acontece administrado na sociedade, no grupo. Então não pode ser meramente estético, é político. Mas é o uso político da estética. Para mim, o problema da religião estaria resolvido. O meu problema não é com a religião. O meu problema é com o estado de alienação religiosa. Ele não sabe o que acontece com ele. E alguém achar que é normal um cidadão passar pelo que passa e não ter consciência do que está acontecendo com ele e achar que isso é bonito, isso é um desserviço à humanidade. Para mim é um crime de lesa humanidade as pessoas não serem esclarecidas. Não para ela abandonar a religião, mas para ela saber o que acontece com ela. Não, a sociedade, ó, mesmo o pessoal progressista acadêmico, ninguém está nem lixando para esclarecer as pessoas. Acha lindo a alienação. Aí você fala com a experiência dele, você é anacrônico. Que isso, Botinho? Vai falar na minha cara. Cara, você tem ideia que a pessoa acredita naquilo? Ela tinha que saber, ela tinha que aprender psicologia, ela tem que conhecer o corpo. Não sabe nada. É um mundo de ignorância levado a sério. Eu não posso conviver com isso. Não tem condição. Cara, é revoltante algumas coisas mesmo. Mas me revolta Bom, mais quando... Aqui ele, né, tem essa pegada da parte da psicologia, né? Mas muita coisa eu concordo e assim, né? E nós aqui, como que fazemos? E a gente tem que se conhecer, né? E se conhecendo, tem que ler a Bíblia, tem que ter fé. Falei aqui da Raquel de Queiroz, tem um vídeo sobre isso, né? Ela sofria por não ter fé. Então, é isso aí, mas existe algo acima dessas coisas aqui que ele falou. Mas achei interessante, concordei com muita coisa que ele traz. Pessoal, então fora o relato da Congregação Cristã que eu escrevi, que vai sair agora a 5ª edição, tem o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é tudo que eu vivi pesquisando, um livro também muito, muito bom, da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Isso aqui é só sobre a nomenclatura. Então é isso, trouxe ele aqui, né, que tem essa pegada aí psicológica da coisa para a gente refletir um pouco. Pena que não dá para continuar, eu tenho que terminar aqui, que já vai
terminar aqui esse vídeo. Nos vemos na próxima e até mais.